tarde a todos, sejam bem-vindos em mais um encontro da Jornada Falando de Brincar. Sejam bem-vindos, meus amigos, sejam bem-vindos convidados que estão aparecendo aqui hoje pela primeira vez. Que delícia vê-los, reencontrá-los para iniciar uma semana, mais uma semana e a última semana da Jornada Falando de Brincar. Que delícia encontrá-los aqui novamente. Uma semana cheia de coisas boas, de gente querida, de gente bacana que vem conversar conosco. Eu queria aproveitar e fazer uma recomendação antes da gente chamar a Elo, que vem conversar conosco hoje, e mostrar para vocês um material que eu ganhei da Giane, a Giane do Lalalu, aqui mesmo de São José dos Campos. Quem é daqui do Vale do Paraíba e região, Lalalu é uma loja de brinquedos educativos. Então, bem bacana o trabalho dela, ela tem feito entregas domiciliares, então quem quiser comprar um presente, alguma coisa assim, tá aí a referência. Também tem aqui no Instagram, podem buscar por ela, tá bom? Depois eu marco lá no Stories, Lalalu, tá bom? Obrigada, Giane. Vamos nos preparar para mais um encontro aqui da Jornada Falando de Brincar. Vou chamar aqui nossa amiga Elo, já chegou, que eu vi. Que maravilha estar todos vocês aqui. Obrigada, pessoal da Editora Passarinho. Obrigada a todos os amigos, Reinaldo, Rosinha. Olha quanta gente que eu tô vendo. Boa tarde para todos. Bruna, Érica, Emily, Silvia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vamos achar aqui onde está a nossa amiga de hoje, a Elo, vem falar conosco hoje sobre o brincar na natureza. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos. Oi, Elo! Olá! Tudo bem com você? Tudo ótimo! E com você? Bem também, bem também. Hoje já nos encontramos, né, Elo? Sim, já conversamos um pouquinho. Isso, sempre tem a nossa reunião de pauta, né? A gente sempre nos organiza primeiro. Já fixei aqui o conteúdo, o tema da live de hoje. Olha lá, gente, brincar na natureza, uma relação de encantamento. E a Heloísa Mota que vem falar conosco hoje. Mas antes de eu apresentar a Heloísa para vocês, eu queria agradecer a todos que estão aqui e aos convidados da Heloísa, os seguidores da Heloísa que estão chegando pela primeira vez. Quero dizer, sejam bem-vindos. Eu sou a Selma Monteiro, professora de Educação Infantil e Pedagoga. Para vocês que são companheiros da jornada, que estão aí desde o começo, que gratidão ter vocês aqui de novo, né? E para a gente começar falando, como sempre a gente faz, nós teremos hoje duas indicações literárias. Não podíamos deixar, né, Elo? Já nos Com vimos. certeza. O que tem a ver com o nosso tema de hoje, Brinquedos do Chão, do Gandhi Piorsky. Esse é um livro muito bacana e importante para o professor que gosta da temática do brincar na natureza. Ele é instrumento fundamental. E para quem não tem um livro, aproveite, né? Gandhi está aí socializando uma formação muito bacana e vale a pena, além das lives que ele participa, que são, assim, riquíssimas, né? E o outro livro que eu trouxe também é esse aqui. Este é um livro que não é muito comum, a Elo também não conhecia, né, Elo? Não. Ele é da Sandra Eck Schmidt. A Sandra é parceira da Renata Meirelles, né, que tem todo aquele trabalho lindo, né, do Mapa do Brincar, Território do Brincar, do Instituto Alana, enfim. Elas fazem muito trabalho em parceria. E este livro, que eu não sei dizer porque ele está escrito em um dialeto africano, eu vou ler do jeito que está escrito, tá, pessoal? De Filili, Eu Estou Viva. Ele é um diário de bordo muito lindo e sensível de um período em que a Sandra Eck Schmidt passou nas escolas na África do Sul. E aqui ela traz uma trajetória muito linda da convivência com as crianças naquele período em que ela esteve lá.
como era o brincar, como era a cultura daquelas crianças, daquela escola Waldorf onde ela ficou durante a sua pesquisa. Então, assim, é lindo esse livro, muito interessante, muito bacana e que vale a pena ter como referência, né, etnográfica, né, para quem Sim. gosta de ler, é uma referência bem bacana. Depois eu passo para vocês as referências literárias no Stories, como tenho feito até então. E agora eu vou apresentar para vocês a Heloísa, né? Vamos lá. A Heloísa Mota é professora, pedagoga, psicopedagoga e orientadora educacional. Ela tem experiência em sala de aula e coordenação pedagógica na educação infantil e no ensino fundamental, séries iniciais, além de realizar consultoria com professores e escolas. Ela é a idealizadora do Instagram Proseando no Pomar, onde ela disponibiliza sua prática pedagógica e seus fazeres em defesa de uma educação de qualidade, uma educação significativa e o principal, com o pé na terra. Não é mesmo, Elô? Então, seja Exatamente. bem-vinda, né, Elô? Seja muito Obrigada. bem-vinda. Agradeço você ter aceitado esse convite. É um prazer contar com você em mais um encontro dessa jornada que a gente vem trazendo aí todas essas nuances, né? São 5 blocos temáticos para falar sobre o brincar e você vem trazer o brincar na natureza, né? Como é interessante esse aspecto que a gente não pode deixar também de frisar e trazer por aqui, né? Antes de você falar, só queria comentar com o pessoal as perguntas que vocês quiserem fazer à Heloísa, fiquem à vontade para fazer aqui. Se por acaso ela não conseguir responder, por conta do roteiro de fala que a gente já, né, combinou e ela vai dar prioridade, podem fazer no direct que ela também responde a vocês, ela é muito acessível Sim. e ela vai querer também manter esse contato com vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês vão lá seguindo a Elô no Proseando no Pomar, não esqueçam, tá bom? Elô, muito obrigada. Vamos agora ouvir Obrigada. você. Aí com muito prazer, viu? Obrigada. Vamos lá. Eu quero agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada, principalmente para falar de um tema em que eu acredito, né? Eu pratico e eu vivo isso dentro do ambiente escolar e fora dele. E quando a gente pensou no tema, né, num nome para nossa live, a primeira palavra que me veio foi a palavra encantamento. Porque eu acredito que essa união entre a brincadeira e a natureza é uma relação de encantamento, né? Então, esse encantamento, ele me vem sempre à tona, porque encantamento é admiração, é magia, é prazer, me remete a coisas boas, né? É algo que não sai da nossa memória. Então, a gente estar encantado é a gente ter essa magia sempre conosco. E aí, eu costumo sempre começar os meus encontros, as minhas palestras, pedindo para as pessoas fazerem uma dinâmica, né? De fechar o olho e imaginar uma criança feliz, uma criança saudável, uma criança encantada, né? E aí, quando a gente abre o olho, eu normalmente mostro uma imagem, e hoje eu trouxe essa imagem aqui, Que do livro lindo. da Leia Tiriba, né? Que são crianças brincando na natureza. São crianças felizes, são crianças saudáveis e são crianças encantadas, né? E então é isso que me vem à cabeça e é isso que eu quero passar hoje um pouquinho para vocês. É claro que nós estamos vivendo num momento agora onde estamos numa quarentena e nós até conversamos sobre isso, né, Selma? Como Sim, bastante. proporcionar isso, esse encontro, essa conexão nesse momento? Será que é possível? Será que a gente Sim. consegue? Será que Né? as crianças vão perder esse encantamento pela natureza, já que estão, né, em isolamento social? Será que é possível perder esse amor, né?
porque está separado, e o quanto está separado, até onde a gente pode, né, favorecer esse convívio, ainda que de longe, né? Exatamente. E eu acredito muito, e nas minhas formações eu sempre falo isso, que para a gente sensibilizar o outro, né, a gente precisa se sensibilizar primeiro. Para a gente conseguir mobilizar a outra pessoa com alguma coisa, né, nós precisamos estar encantados, nós precisamos acreditar nisso, né? Então, eu levanto essa questão: qual é a importância desse encontro, da gente proporcionar essas vivências ao ar livre ou essa conexão com a natureza, né? Através da interação, através da pesquisa, a natureza, ela é a nossa essência, né? É a origem do mundo. Então, a natureza, ela instiga experimentações. E é brincando com a natureza que as crianças descobrem o mundo, né? Que elas fazem essas descobertas, que elas trazem à tona o que elas são, né? E aí eu gosto sempre de ressaltar que conexão não é a mesma coisa que contato, porque conexão é algo, é um vínculo, é algo que está interligado. E contato é algo que você tem, pode ser através do toque, você tem um convívio, mas não é algo que você tenha essa conexão, essa ligação, né? Então, É eu ter como uma se conexão. não passasse pelo coração, né? Se eu poderia diferenciar isso. Exatamente. A conexão é aquilo que passa pelo coração e que deixa marcas, que deixa memórias afetivas, mas o contato nem sempre acontece assim, não é? É isso? É isso. E nós precisamos ter em mente que a gente precisa estar conectado com a natureza, né? E não só simplesmente em contato, né? A conexão é muito mais do que isso. E aí eu pensei em trazer algumas, pensando nesse momento que nós estamos vivendo, como nós adultos podemos apresentar isso para as crianças, né? Primeiro foi o que eu falei, a gente precisa estar encantado, a gente precisa acreditar, né? E nesse momento em que nós estamos vivendo, por que não é, tornar a criança uma ajudante para regar as plantas, para cortar uma fruta, descascar uma fruta, lavar o legume, a verdura, né? Olhar através da janela como está o tempo, a diferença entre o dia e a noite. Então a gente pode instigar, né, na criança os sentidos, aguçar esses sentidos na criança. Então, não necessariamente o estar em contato, em conexão com a natureza, é apenas o pé na grama, é correndo, né, numa floresta. É muito mais do que isso. Então, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, é importante que a gente proponha isso para a criança. E eu até falei para a Selma que eu trabalho com crianças de segundo ano, são crianças de 8 anos, né? E a gente tem esse contato de cada um tem a sua planta em casa, de observar esse crescimento dessa planta, de constatar de uma semana para outra o que mudou nessa planta. Tem a questão da frustração que faz parte da vida, às vezes a planta ela, né, acaba morrendo, mas faz parte. Então a gente trabalha as emoções, a gente trabalha a troca, o diálogo, a escuta, né? Então é muito importante a gente conectar as crianças. E eu acho que não adianta a gente. O momento é difícil, mas eu acho que a gente precisa traçar estratégias para que seja menos difícil para as nossas crianças, né? E essa conexão com a natureza é fundamental. Outro dia eu pedi para minha filha olhar para o céu e eu perguntei para ela, filha, o que você está vendo? Né? E ela estava vendo estrelas, ela estava vendo nuvens, né? Então eu agucei essa curiosidade. E aí, num outro dia, ela falou: mamãe, hoje não tem nuvem,
né? Então, no outro dia partiu dela essa observação. Então, a gente pode pedir que a criança faça pequenas tarefas, tenha pequenas atribuições em casa e que a gente continue com essa conexão, né? Muito É, interessante o que você falou, Elô. Vou desativar os comentários, tá, pessoal? Não estou conseguindo aqui. Peraí. Eu vou desativar os comentários só um pouquinho para o pessoal olhar a Elô um pouco melhor. Depois eu ativo de novo, tá bom, pessoal? Então, uma coisa muito legal que você falou, Elô, assim, duas coisas que eu considero importantíssimo, né? A questão da diferença entre ter contato e estar conectado, né? E a ideia de que estar em conexão com a natureza não é simplesmente só pisar na grama, né? Porque daí a gente pensa, ué, mas então nós estamos aqui trancafiados, né? Impossibilitados de sair, quem tem quintal, que alegria, e quem não tem, e mora em apartamento, né? exatamente. E você falou exatamente uma coisa importante, que é para desconstruir essa ideia de que a gente não tem como usar os outros sentidos, né? O olfato, o paladar, né? O tato, para Sim, estar conectado com essa natureza. Quando você fala, a minha filha observa, né, diariamente como está o céu, ela está em pesquisa com a natureza. Hoje ela olhou, hoje tem nuvem. exatamente. Mamãe, hoje não tem. Mamãe, hoje no final do dia a nuvem está cor de laranja. Olha, mamãe, hoje tem pouca nuvem. Então, olha como que é essa conexão com a natureza sem necessariamente usar o pé na grama, que era o ideal. É lógico que é o mais gostoso, né? Sim. Uma das coisas mais gostosas de fazer é pôr o pé na água, pôr o pé na grama, pôr o pé no barro, pôr o pé na praia, enfim. Mas E a enquanto a gente gente não pode, pode. qual é o jeito, né? Sim, exatamente. Olhar na janela, sentir o vento, sentir aquele ar puro, o som do passarinho, enfim, olhar o céu, né? Isso tudo faz parte da natureza e a gente pode incentivar que a criança faça, porque nós somos modelo de ação para essas crianças. As crianças inicialmente aprendem pela imitação, né? Então eles precisam desse nosso modelo para que eles possam fazer, agir, sentir, né? Sim. Então, muitas pessoas me perguntam assim, Elô, mas trabalhar com a natureza é só colocar a mão na terra, é só pisar na grama. E aí, o ano passado, como eu te falei, Selma, eu participei de muitos grupos de estudo, nós estudamos a fundo essa questão da natureza, porque a natureza é muito mais do que isso, né? E inúmeros estudos constatam, né, que a natureza ela traz muito mais do que só essa sensação de relaxamento, de calma, né? A gente trabalha agilidade, a gente trabalha o equilíbrio, a gente trabalha a concentração. A criança, quando ela vai subir numa árvore, né? Ela está superando um desafio. Ela só vai aprender a descer dessa árvore se ela aprender a subir, né? Então, se nós adultos a gente colocar a criança lá em cima, ela não criou estratégias para primeiro subir e depois descer. Então, vamos deixar que essas crianças elas criem estratégias, elas levantem hipóteses, elas pensem como é que eu posso subir, para depois como é que eu posso descer, né? E aí com isso ela vai criando a autoconfiança. Ela aprende a cuidar de si, do seu corpo, né? Ela passa a ver o seu limite, até onde ela consegue ir. Então, na escola onde eu trabalho, até um beijo, eu sei que tem pessoas aqui lá do Vira Virou. A subir na árvore não era mais um desafio, porque as crianças já estavam acostumadas, né? Nós temos lá a casa na árvore, enfim. Então, uma professora propôs a ponte perigosa, né? Que nada mais era do que uma corda de um lado ao outro da árvore, onde a criança tinha que se segurar e passar de um lado para o outro. Né? Inicialmente, elas tinham que coordenar o corpo, elas tinham que dosar a força, né? Mas elas foram superando pouco a pouco esse desafio, foram aprendendo até a cair,
né? Então a Sim. natureza, ela nos proporciona isso. Porque a criança, quando ela tem essa conexão, esse convívio, esse contato com a natureza diariamente, ela aprende. Eu digo que a criança aprende a cair, se levantar, limpou a mão e volta a brincar, né? Então Sim. e isso é fundamental para a vida adulta, né? Para que ela saiba lidar com desafios que estarão por vir, né? Então, eu gosto muito eu mostrei para você o Pediatria, né, Integral, que lançou ano passado, do pediatra David Beckman, né? Assim que fala. Ele lançou o manual de pediatria, onde fala da importância desse convívio com a natureza. E ele fala desse convívio, da importância com a família, da importância com a escola, da importância para a criança. E ele está disponível na internet, enfim. E ele ajudou muito o nosso grupo de pesquisa, porque são estudos muito sérios e que comprovam que é fundamental que a criança tenha contato, essa conexão com a natureza diariamente, tá? Fica no site do Criança e Natureza, esse manual de pediatria, manual de orientação, tá? A E boa dica, aí, então, dentro qualquer pessoa pode acessar, né, Heloísa? Qualquer pessoa pode acessar, né? disso, as pessoas podem acessar e elas podem baixar. E aí fala os benefícios da natureza no desenvolvimento da criança e do adolescente. E aí fala desse benefício dentro da escola, né, com a família, desse desenvolvimento integral da criança. E eu acho que todos os educadores devem ler, porque é muito interessante, tem estudos ali muito relevantes e que a gente pode trazer para a nossa prática, tá? E aí, o, o brincar na natureza, como eu falei, ele vai além dessa sensação de bem-estar, né? Trabalha a questão da força motora, do equilíbrio, trabalha o estresse, a visão, melhora os sintomas de depressão, vitamina D, né? É tão importante a criança tomar o sol, desenvolvimento cognitivo, emocional, social, enfim. E aí, a pergunta que mais me fazem mas Elô, afinal, por que nós, pais, educadores, enfim, devemos estimular essas brincadeiras ao ar livre? E aí eu sempre respondo, porque é através da brincadeira, é através desse brincar que a criança descobre o mundo, né? E ela descobre o mundo é, experimentando. A base fala muito das interações e das brincadeiras e o próprio campo de experiência, que a criança aprende através da experimentação, né? Sim, sim. A semana passada teve a palestra da Maíra, A Maíra falando Dourado, sobre né? as Também transmite Isso, sobre essa indissociabilidade entre o brincar e as interações, né? Que estão muito interligados, e que por isso os campos de experiência também tem tudo isso muito envolvido, né? Não se separa. exatamente, exatamente. Então a criança aprende através do brincar, através das experiências, através das interações, e assim ela vai descobrindo quem é ela vai se constituindo e ela vai descobrindo o mundo, né? Uhum, Quando a criança descobrindo o que brinca, ela gosta, né? O que ela gosta, o que exata, ela não gosta, o que o outro gosta, o outro não gosta. E aí ela vai descobrindo a si mesmo, ao seu entorno, né? Vai fazendo essas interações com o espaço, com as outras pessoas, com os adultos. É exatamente. exatamente, ela vai se constituindo enquanto ser, enquanto pessoa, né? Então, quanto mais a criança ela brinca e ela explora esse espaço natural, mais ela vai fortalecer esse vínculo, ela vai estreitar esse vínculo com o espaço. E aí ela vai se sentir, ela vai ter um sentimento de pertencimento a esse espaço, né? Mas o que seria esse sentimento de pertencimento? Seria uma sensação, ela pertencendo a esse espaço, ela passa a cuidar desse espaço, ela passa a respeitar esse espaço, ela passa a entender que ela não deve jogar lixo no chão, que ela não deve arrancar
a folha da árvore, ela passa a entender o que acontece ali, né? E aí, com isso, ela passa a respeitar esse espaço, que é fundamental, né? E o conhecimento da criança, como cita a base, ele é obtido através da experiência, né? Então, e esse pensamento da criança é fruto do encontro entre o indivíduo, entre a criança e o mundo. Então, a criança aprende através dessas experiências. E eu queria dar um exemplo que eu falei até para a Selma. Ai, eu quero que você conte da sua escola. Ai, é lindo, Sim! gente. Prestem atenção no relato dela, que coisa mais linda que esse interesse das crianças. Muito legal. Conta assim, Heloísa. Eu era professora de pré-escola, né? E eu acredito muito que se a gente vai fazer a roda, e na roda nós vamos conversar sobre como está o tempo naquele dia, enfim, a roda de conversa dá uma prosa, né, enorme. Então, eu acho que se a gente vai trabalhar, né, esses conceitos, enfim, dia, noite, quente, frio, eu acho que nada melhor do que trabalhar ao ar livre, né? Vivenciar isso. Então, se eu vou Olhar perguntar no para o meu campo, né? aluno, na prática, exatamente. Então, se eu quero que o meu aluno saiba como está o tempo, eu vou pedir para ele olhar para o céu dentro da sala de aula, né? Fazer uma roda na sala de aula, ele não vai conseguir ter essa observação, ele não vai conseguir olhar para o céu, ele não vai conseguir ter essa percepção. Então, as rodas de conversa aconteciam ao ar livre, né? E dias de sol ou nublados a gente fazia no pomar. Dias de chuva a gente fazia na quadra. Mas a nossa quadra, ela é semi-aberta, então a gente conseguia ver o tempo, Que né? E delícia. no mês de abril do ano passado foi um mês de muita chuva. Aqui no Rio, choveu demais. E aí as crianças perceberam. A gente faz o calendário coletivo e tal. E aí eles perceberam que foi um mês de muita chuva. Enfim, num dia eles chegaram e o pomar estava seco, né? Porque dias de chuva o pomar ficava alagado, a gente não conseguia usar. E Ficou um aí tempão sem Elo. Ficou um ficamos tempão um sem ir no pomar. tempão. E aí o pomar estava seco. E aí uma criança ficou. Ilô, mas o que será que aconteceu com esse pomar, né? Quem será que secou a água? Porque durante dias as crianças viram o pomar cheio de água. E aí, apesar de eu saber o que tinha acontecido, eu não dei a resposta. Eu digo que não dar a resposta é um trabalho difícil, né? Que nós educadores, enquanto família também, porque a gente tem o hábito de antecipar respostas, a gente não deixa que a criança vá em busca. E é tão importante que a criança busque respostas. E aí nós fomos até um profissional da escola perguntar se ele tinha secado. Aí uma criança falou que outra pessoa tinha jogado água na piscina. Será que a água foi embora pelo ralo? Começaram a levantar hipóteses, Que né, do legal. que tinha acontecido com essa água. E eu deixei, porque as hipóteses eram incríveis, eram encantadoras. E aí eu fui fazendo esse registro das falas, né? E até que nós chegamos à turma do quarto ano e eles estavam trabalhando sobre o ciclo da água, né? Conceitos de evaporação. E aí a turma do quarto ano deu uma belíssima explicação sobre o que poderia ter acontecido. E Que aí as legal. minhas crianças voltaram para a sala e aí nós começamos a trabalhar esse conceito, né? Que a água evapora, que aí as gotículas, a nuvem fica cheia de gotículas, enfim. Foi um tema que encantou as minhas crianças. Hoje eles estão no primeiro ano. E a professora, inclusive, trabalhou o tema água. E ela falou, nossa, Elô, eles lembram de acontecimentos, né, do ano passado, porque isso foi uma aprendizagem significativa. Eles vivenciaram isso na prática. Eles viram esse processo acontecer. Eu não precisei
falar o que era evaporação, através de uma imagem, enfim, foi tudo na prática, né? Então eu acho que isso é o mais importante, a gente trazer esses conceitos, esses acontecimentos que acontecem diariamente, o nosso dia a dia, tanto em casa como na escola, né? Sim. Então, nós tivemos esse acontecimento, tivemos o acontecimento da formiga, que a formiga entrou na sala, e aí como é que a formiga entra, como é que ela sobe na parede, e aí começamos a pesquisar sobre as formigas. Então, quanto mais a criança vai percebendo, né, vai conectando vai se conectando com a natureza, mais ela vai elaborando e aperfeiçoando esse olhar para esse espaço, né? Porque a chuva sempre aconteceu, a formiga sempre esteve ali. Mas a criança, quando não está conectada, ela talvez não percebe essas miudezas que sempre aconteceram, sempre fizeram parte da rotina, né? Mas quando ela está conectada, ela passa a perceber. Então, eu costumo dizer que as crianças passam a elaborar mais as perguntas, porque perguntas como que os meus alunos fizeram o ano passado também. Elô, por que as folhas caem no outono? Né? A gente começou a perceber que no mês agora de maio, o pomar estava cheio de folhas. E antes tinha uma folha, tinha outra. Então eles passaram a associar que alguma coisa estranha estava acontecendo, alguma coisa Sim. diferente. Né? Eles E aí eles conviviam com aquele espaço sempre, né, Elô? Eles começaram a observar as mudanças. Se eles fossem lá de vez em quando, essa observação não seria possível, não é? Exatamente, né? E aí eles passaram, Elô, por que essas folhas caem? Por que elas mudam de cor? Por que a folha na árvore ela está verde e quando ela cai ela muda, ela fica mais amarelada? Aí eu falei, nossa, boa pergunta! E fomos em busca, né, dessas respostas. E aí entramos com o conceito da clorofila, né, conceitos rebuscados, mas que na verdade a vivência, eu digo que fica tudo ali guardadinho, né, e que Uhum. futuramente, quando eles forem elaborando mais esses conceitos, aquilo vai estar, aquela vivência vai estar ali, né? Então, Na eu verdade, acho. a criança ela é pesquisadora por natureza, né? Ela, como você falou, ela investiga as miudezas. A gente não percebe, mas ela vê a formiga entrando. A gente não percebe, mas ela vê uma tracinha lá no canto. A gente não percebe, mas ela encontra as pontas de lápis jogada no cantinho da parede. A gente não percebe, mas ela coloca nos bolsos as sementes que caem das árvores no parque. A gente, adulto, não percebe, mas elas sim. O olhar das crianças para as miudezas é muito grande, muito intenso, muito Sim, depurado. E o que você fez foi dar vazão a isso, né? E na maioria das vezes, né, Lu, o que você falou aí vai comprovar isso. Na maioria das vezes, essa pesquisa que a criança faz e o que ela quer saber não está no nosso planejamento, né? Não está sim, nos nossos registros de conceitos, justificativas e objetivos. O que a gente precisa é fazer com que o nosso planejamento seja tão flexível que permita que a gente coloque todas essas miudezas e essas perguntas que eles trazem no dia a dia. Não quer dizer que a gente exatamente. vai parar tudo que foi planejado, porque o que a gente planejou é realmente pensado para essa criança, porque a gente já observou antes, a gente já sabe das necessidades deles, os planejamentos não vêm do nada, o professor dedica um olhar para as crianças, para a turma e para as suas necessidades e potencialidades, e aí planeja. Isso é uma coisa importante a gente falar. Mas que ele tem que ser tão flexível que permite que, ao ter uma pergunta Exatamente. desse tipo,
a gente consiga também trazer um vídeo, trazer uma imagem, trazer uma resposta e É fazer não com que a criança, ignorar né, essa, continue né, naquela pesquisa, essas né? perguntas. Exatamente, é aguçar ainda mais. Então, nós educadores, nós temos que ter essa escuta, esse olhar, né? E considerar sempre o que as crianças trazem. Então, eu digo que o ponto de partida sempre, pelo menos para mim, é a roda de conversa, que é onde eu posso escutar as crianças. E na roda de conversa surgem inúmeras situações, inúmeros assuntos que não estão ali naquele meu planejamento, mas que com certeza eu posso trabalhar, eu posso aguçar a curiosidade deles, porque na verdade a gente precisa trabalhar com o que atrai a atenção das crianças, né? É O que verdade. chama a atenção das crianças. Então, muitas vezes, a gente levar coisas prontas e não ter essa escuta não vai fazer sentido nenhum para a criança. A gente não vai conseguir Uhum, encantar essa criança. uhum. E a minha coordenadora fala muito de vez em quando ela vai assistir minha aula, ela abraça um pouco as minhas ideias e ela fala, Que delícia. Elô, você consegue encantar durante aulas, durante encontros simples, porque você acredita naquilo que você está fazendo, Uhum. né? E foi até o que eu falei para você, Selma, mais cedo. Como é que a gente vai propor uma brincadeira para criança no espaço de terra, né, ou no espaço de areia, se nós não tirarmos o sapato, se a gente não entrar com essa criança nesse espaço, né? Eu quero que a criança ela se conecte, mas eu não quero me conectar com ela. Então eu preciso entrar, eu preciso sentar no chão, eu preciso colocar o meu pé ali, eu vou me sujar, né? Eu costumo dizer que não é sujar, né? São marcas de alegria, como a Ana Tomé fala, porque na verdade aquilo ali são marcas do que a criança vivenciou, né? Ela brincou e ela vivenciou, então são marcas daquilo, né? Então nós temos que ter esse cuidado sempre. Se a gente vai propor uma pintura com as mãos, com os pés, com o corpo, a gente precisa se envolver nessa proposta para poder envolver essa criança, né? Então isso precisa partir de nós educadores também, né? Uma coisa E também importante, respeitar. né? Desculpe, não quero interromper sua ideia, mas uma coisa importante que a gente falou sobre o espaço dentro da sala, né? O quanto esse espaço ele promove as relações e as inter-relações, né? E ampliação de conhecimento. Mas o espaço, né, fora da sala, né, em geral, você tem o privilégio de ter uma escola com pomar. Né? Eu também tenho o Sim, privilégio de ter uma escola com um grande parque de terra e tanque de areia e lugar de pisar no chão, no cimento, enfim. Mas tem muitas escolas que a grande maioria dos pisos são todos, né, não tem terra, né, não tem areia, eles são todos preparados para as crianças não se sujarem, vou dizer assim, né? sim, Preparados para isso. É uma atenção dedicada às crianças não se machucar, não se sujar. Não é falta de atenção, mas é um outro olhar, né? Isso me lembra uma vez, numa escola que eu trabalhei, na escola anterior ao que eu estava, todo o parque foi coberto com aqueles blocos de. Eu esqueci o nome daquele material que ele é emborrachado. Todo o parque. sim, E aí ficou um tanque de areia e das salas de aula, o pátio, tudo até lá o portão era esse material. É muito legal porque é fácil de limpar, as crianças não se machucam porque ele é emborrachado e tal, mas as crianças sentem falta, né? E no parque de cima, antes de ser emborrachado, tinha terra. E as crianças cavocavam, pegava colher, pegava copo da merenda que ficava assim, né? Que era disponibilizado depois que o material se tornava inservível, porque um tempo eles acabam, né, sendo indisponível para uso da alimentação. Então, as crianças cavocavam com aqueles instrumentos, tudo. E quando isso aconteceu,
as crianças gostaram do ambiente, ficou gostoso, mas era perceptível, Elô, que eles viam, tinha um pedacinho assim, um quadradinho em volta da árvore. Eles se Ah, juntavam ali, eles iam quietinhos, sabe? Eles se tem um juntavam, levavam imã. dinossauro, levava os dinossauros, levava a bonequinha, as panelinhas, chegava dois, daqui a pouco tinha quatro, daqui a pouco tinha seis, e eles ficavam quietinho, cavocando, era um pedacinho. E eles dividiam aquele espaço como se fosse um lugar de tesouro, porque aquela terra, muito diferente, né, da sensibilidade da areia que estava Sim. lá no canto de areia, que é mais fria, que é mais grossa, né? Aquela terra para eles era reconfortante. E eu deixava. Vai brincar, vai Sim. cavucar em volta da árvore, vai E, mesmo, brinca aí que é gostoso. Eu imagino que e é delícia que eles sentiam. importante, né, Selma, que não é, simplesmente o ir brincar na areia, na terra, na lama. Tem o momento de tirar o sapato, de tirar a meia, de arrumar os objetos, arrumar o espaço, depois de lavar o pé, arrumar aquele espaço, porque eu tenho um combinado com as crianças que depois dessa brincadeira eles precisam deixar esse espaço organizado para o próximo grupo, né? Então tem a questão da organização, tem a questão de depois colocar a meia, colocar o tênis. Então, Dá trabalho, né? Dá trabalho para criança pequena, o professor amarrar o sapato dos 30 dá trabalho, né? E assim, dá para contar com alguém esse dia, né? Tem outra pessoa, tem escolas que têm educadores, tem escola que tem estagiário, tem escola que é só a professora. Será que tem alguém que pode ajudar a amarrar o sapato? Ou uma criança que sabe pode ajudar a amarrar que os sabe, demais, ajuda todo né? mundo. Eu costumo falar para eles, depois de brincar na areia, dá uma corrida no pomar para tirar um pouco da areia. Então a gente torna esse momento um momento incrível. Mas nós, educadores, entramos, né? A gente se conecta junto com a criança. Então eu acho que é fundamental a criança explorar esse espaço, fortalecer esse vínculo, né? Desenvolver essa relação de pertencimento com esse espaço. E nesse momento que nós estamos vivendo, como eu falei no início, a minha turma, eles estão cuidando de uma planta, eles estão ajudando a família em casa, a cuidar Foi das uma tarefa frutas, dos online que legumes. você passou, né, Elô? Uma tarefa online que você passou para que eles cuidassem das plantas ou eles plantassem alguma coisa combinado com a mãe e acompanhasse a evolução da Isso. E aí planta, né? acompanhar a Muito evolução, de bacana. ver esse crescimento, de durante as aulas escutar o que aconteceu com a com o feijão de um, com a cebola, né, com a beterraba, enfim. E aí é um momento onde cada um vai poder se colocar, é um momento onde os amigos vão escutar, vão tirar dúvidas, porque é um momento que nós estamos passando agora que as crianças precisam muito da nossa escuta, do nosso acolhimento, do nosso afeto, né? Mais do que conteúdos, nesse momento eles precisam da gente, eles sentem falta. Eu já tive criança durante os encontros que chorou de saudade, que se recusou a entrar, né? Porque sente falta do brincar na escola, sente falta do espaço da escola. Então, a gente precisa trazer um pouquinho disso para eles, né? E eu até falei para a Selma que quando a gente começou aqui a quarentena, eu vim preparada para dar aula e eu tive que botar o pé no freio, porque não ia funcionar, né? Eles estavam precisando naquele momento de uma outra coisa. Então a gente voltou com essa conexão que eles estavam muito acostumados de cuidar da planta, da gente conversar, de ter essa escuta, né? Aí eles fizeram um caderno de experiências que era o registro semanal de como essa plantinha estava cada semana, né? Então, assim, teve também a frustração, porque para alguns não deu certo, né? E a gente precisa, isso faz parte da vida, a frustração também, né? Sim. Então, está sendo um assunto muito interessante. Mas eu acho que essa conexão com a natureza a gente não pode deixar de ter, né? Nós professores, nós pais, mães,
Eu acho que com pequenos atos, como eu falei, ir para a janela, olhar o céu, sentir o vento, sentir o cheiro, sentir o som do passarinho, é resgatar um pouco isso, né? Faz bem para nossa alma, faz bem para gente. Então, eu acho que a gente precisa proporcionar isso para as nossas crianças. Uma coisa que você falou também, Elô, que você tem proporcionado para sua filha e sugerido também para os pais, né, nas aulas online, é esse convívio, né, com a natureza, o possível, né, em isolamento, mas fazendo uma conexão com uma fruta, né, cortar uma fruta, fazer uma Sim, salada. Então, assim, está muito próximo, olha só como são as coisas, é muito próximo de uma tarefa de vida prática, vamos dizer assim, né? É muito próximo de dizer para os pais, divide a tarefa com seus filhos, mas é muito além, não é isso só, né? É assim, é para que a criança exatamente. perceba, de repente, que a casca da laranja, do limão, da mexerica, que se você aperta sai um sumo, né? Se você fizer isso com a da maçã, não é igual. Se você fizer, se você plantar uma batata, o broto é diferente do que se você plantar Sim, a raiz da cebolinha que a mãe recebeu, né, da entrega do feirante, né, na semana anterior. Então, essas vivências ali no dia a dia não é só para ocupar a criança, não é só para dividir com ela a tarefa, né, da família. É além disso, né? É ajudar a criança, por exemplo, a sentir o cheiro do hortelã, do orégano. Olha só que legal. Vem ver aqui no computador como que é o hortelã e o orégano na planta. Se não dá para a gente ver sim, na vida, né? Hoje nós não temos condições, então vem aqui ver como que é. O dia que a gente puder sair, a gente vai olhar, vai na feira, vai no mercado, né? A gente vai buscar isso aqui de verdade. Mas enquanto isso, vamos sentir o cheiro? Vamos ver como que ele é. Se a gente amassar assim, será que fica mais exatamente. forte, né? O cheiro. Então, essas coisas, né? É, Que são nem na sempre, necessidade do dia a dia, né? nem sempre as crianças têm essa vivência na escola, né? Essa vivência de manusear, de lidar com frutas, legumes. Eu sempre gostei de ter o ajudante do lanche, que era o momento onde uma criança ela lavava a fruta, ela cortava a fruta, ela descascava a banana, porque o momento do lanche é um momento riquíssimo, né? É um momento rico de troca, é um momento de escutar o que o amigo gosta, o que o amigo não gosta, é saber quantas crianças tem e em quantas partes eu vou dividir a banana, né? Então a gente tem esse ajudante e o ajudante é responsável pelo lanche e os outros por arrumar a mesa, por organizar esse espaço. E agora, nesse momento, eu trouxe isso aqui para minha casa, né? Então, a minha filha, ela ajuda a preparar o almoço, ela sobe num banquinho e a gente fica ao lado e ela já se arrisca a cortar uma fruta, né? Ela já sentiu o cheiro de uma cebola. Então, a gente continuar com isso, porque muitas vezes a gente fica com medo de atribuir essas tarefas, né, para as crianças, talvez dela se machucar. Mas se a gente não permitir, ela nunca vai aprender, né? Ela Sim, a nunca gente vai construir toma essa cuidado, né? autonomia. Toma cuidado com os Exatamente. instrumentos, mas não deixa de permitir essa aprendizagem, né? Exatamente. Então, e aí eu agora, nessa quarentena, eu proponho para as minhas crianças duas atividades por semana. De olhar para o céu, de sentir o aroma de uma flor, para depois a gente compartilhar isso com os colegas, porque às vezes a minha percepção não é a mesma percepção do meu amigo, do meu colega. Então, aí eles chegam sempre com muito ânimo, muita vontade para explicar, e é muito interessante ver o ponto de vista de cada um, né? Às vezes uma criança mora numa casa, vai conseguir ter uma visão, o outro mora em apartamento, vai ver isso da janela, mas é super importante que nós
a gente continue incentivando isso, né? Seja através de uma brincadeira, seja através de uma experimentação, seja através, enfim, tantas oportunidades da gente unir essa brincadeira com a natureza, com essa conexão com a natureza, né? E eu Sabe acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa fazer isso. Verdade, Elô. Sabe uma coisa muito simples que eu costumo fazer bastante, e é uma coisa muito comum aqui na rede onde eu trabalho, que eu trabalho em rede municipal, para quem está chegando agora não me conhece bem. E a escola onde eu trabalho é uma escola muito carente, uma escola pequena, nova, né? Com espaços adaptados. Ela era uma unidade básica de saúde e transformou em escola. Então, a minha sala é muito pequena, 3 metros por 3, assim, sabe? É pequenininha. Eu não sei bem a medida, mas ela é pequena. Enfim, e daí, o que a gente trabalha muito? A questão das imagens, né? Que essas imagens que a gente leve para as crianças sejam imagens de verdade, né? Que não dê para a gente Sim, trabalhar. Vai trabalhar com. Eu não tenho flor, tá, muito bem. Mas se eu quero mostrar para elas como é um girassol, por exemplo, e eu não tenho como levar, eu tenho que levar uma imagem de verdade, uma imagem exato. real. Eu não posso levar uma imagem estilizada que eu tiro, né, da internet e levo para eles pintarem o girassol. Não é esse o intuito. Sim, E essas exatamente. imagens, né, a gente nem faz isso. Na nossa rede a gente já não faz mesmo. Mas a gente usa muito as imagens no cotidiano. Então, as imagens estão esparramadas na parede, estão em pastas para eles visualizarem no canto da leitura. Então, são imagens de animais, imagens de plantas, tem nos cantos de jogos simbólicos. Se tem lá o canto de jogo simbólico da floricultura, tem imagem de verdade de flor, né? Se tem um canto de jogo simbólico do pet shop, tem imagem de verdade de cachorro e gato. Então, Sim, assim, é o ideal? Claro que não, né? Não estou dizendo que substitui, mas é um instrumento que a é o gente consegue possível, então. trabalhar, né? É um caminho de proximidade, né? Caminho de proximidade com o real, para que a gente consiga tirar as imagens que não têm relação com a criança, não têm relação com a vida humana e substituir por aquelas verdadeiras. Eu costumo, Sim. sabe, Elô, deixar no canto de jogo simbólico uma caixinha com fotos. Sabe quando a gente, uma vez fui no zoológico, você tira um monte de foto. Depois você nunca mais Aham, dela, nunca mais você usa aquela foto, né? E aí eu plastifiquei sim. tudo. Então tem lá elefante, tem não sei o quê, tem todas as fotos que eu tirei no zoológico um dia, mas que as crianças vão conversando sobre, vão falando sobre. E ali também tem imagens de lugares, né, da natureza, de plantas. Então fica uma caixinha. Às vezes eu tenho pasta também que eles vão vendo. E isso vai favorecer o que a gente falou lá no começo, essas perguntas, essas pesquisas, vai Amplia trazer esse possibilidade de repertório. perguntar, né? De perguntar coisas sobre o que ela quer aprender sobre a vida e a natureza, né? Então são coisas muito Exatamente. A gente simples, né? amplia, né, esse repertório da criança. E é tão importante a gente ampliar com coisas reais, né? Isso, Coisas do nosso exatamente. cotidiano. E isso não Então, precisa estar num projeto, né, Elô? Eu não preciso trabalhar projeto sim, da abelha para trazer a imagem da abelha. Eu ponho lá a imagem da abelha, eu ponho a imagem dos insetos, eu trago para eles. E aí eles vão aprendendo, né? Vão me trazendo perguntas, vão perguntando exatamente. para outras pessoas, e assim, na simplicidade, uma coisa muito pequena, muito simples, mas que vai ampliando esse repertório. Exatamente. E esses espaços naturais, esses, enfim, eles contribuem, né, para nossa, para a construção da criança com experiências diretas. E essas Isso, aprendizagens, elas vão levar para a vida toda, né? Então, isso aprender mesmo. através de coisas concretas, de coisas reais, é fundamental para a criança. Sim, isso Eu mesmo. trouxe, eu posso mostrar um livro que eu trouxe, Selma? Sim, amor, eu vou desativar aqui os comentários, porque agora já está um pouquinho menos de 5 minutos. Você mostra, vai preparando, finalizando aí, e aí quem quiser já vai dando print para depois postar você lá nas,
nas redes sociais dos seus amigos, né? Mostra aí o seu livro, que é muito legal, sua indicação. Eu trouxe esse livro, que é Crianças Brincando, Quem a Educa, de Luísa Lameirão. Ela fala muito sobre esse contato da natureza, desse brincar, né? E desse respeito pelos ritmos da criança, né? E dá eu já li várias vezes o livro está todo marcado, né? Bom, Então, ela fala o tempo todo, por exemplo, como é rico vivenciar o mundo com tanta intensidade, né? E esse mundo em contato, em conexão com a natureza e com o pé no chão, com essa brincadeira. E aqui ela fala, né, nos capítulos, a criança e seu brincar, o tempo todo fazendo referência ao brincar e à natureza. Então, essa é a minha dica de leitura. É uma que leitura bom. muito rica. E é isso, eu quero agradecer o convite por estar aqui. É um tema que eu amo, que eu pratico, que eu acredito que seja muito relevante e acho que cada espaço, cada escola, cada instituição é um espaço em potencial para a gente adaptar, se talvez não tem árvores, grama, mas a gente de alguma forma pode pensar, refletir para levar essa natureza até a criança, né? Uma volta no quarteirão para perceber o que tem ao redor da nossa escola. Enfim, são infinitas possibilidades. Mas eu quero agradecer e é isso. Ah, que bom, Elô. Eu que agradeço tanto por você ter aceitado o nosso convite. Eu acho que essa conversa veio somar, né, a todas as conversas trazidas aí nessa ciranda da jornada e todas as pessoas que passaram por aqui, né, veio generosamente colaborar com as suas experiências, suas vivências, aquilo que lê, que acredita, que estuda, né, que devota carinho e dedicação, né? E não podia deixar de fora esse tema, e você veio assim, com uma boa referendada, né? E eu tinha certeza que você ia falar o que você falou, e mais ainda, se o tempo desse, né? Obrigada. Com esse brilho nos olhos. É exatamente isso que a gente deseja, né, Elu? Onde quer que a gente vá, seja na sala de aula, seja na casa da gente, seja aqui conversando com os nossos parceiros, amigos, professores, seguidores, né, que a gente mostre que o nosso brilho nos olhos é de verdade mesmo, que a gente gosta do que faz, que Sim, a gente não fala da boca para fora, né, que a gente tem os nossos erros, né, enquanto professor, enquanto pessoa humana, com mas que a gente certeza. deseja, né, acertar e a gente deseja aí favorecer o melhor para as crianças, mesmo porque o que a gente acredita é o que a gente tem falado muito aqui na jornada. Quando nós voltarmos, seja quando for, não sabemos quando será isso, mas a única alternativa, a melhor e maior saída vai ser por meio do brincar, vai ser por meio desse Sim, resgate desse ser humano que nós somos, porque brincamos e para que a gente também possibilite essa brincadeira com as crianças, né? Eles vão com voltar a ser, né, certeza. felizes, não que eles não estão sendo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eles vão voltar para as escolas, né? Explorar os espaços com essa alegria e essa liberdade, né? Eu penso que vai ser um momento libertador para nós e para elas quando Sim, nós voltarmos, né? E que seja, então, pelo brincar, essa nova descoberta, né? Desse novo modo de ser. Porque penso eu que igual era, nunca mais será, né? nunca Nós vamos mais. reinventar. Reinventar a escola, reinventar essa infância e que o brincar seja essa mola mestra, né? E quem não Sim, acredita no brincar precisa acreditar, né? Brincar não é perder com tempo, certeza. é mais que isso, né? Então, Elô, muito obrigada, viu? Pessoal, quem tiver Obrigada, um beijo para todo mundo. pedindo. Beijo, Beijo, querida. Tchau, tudo de bom. pessoal. Beijo. Tchau. Até logo, pessoal. Até amanhã. Teremos uma nova live muito bacana. Espero vocês.
Que bom. Bom ver vocês, gente. Obrigada.